Deus fale com você nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar conosco nessa noite. Que através da Tua palavra, Senhor, a nossa mente seja transformada, Senhor, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Eu coloquei aqui o título da palavra, como prosperar. Vou perguntar de novo, quantos querem prosperar? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sabe, nós somos rápidos em responder uma pergunta como essa, não é verdade? Porque se alguém não quer prosperar, isso é um bom motivo para ter uma conversa. Alguém que já perdeu todo e qualquer tipo de esperança. Mas todos nós temos uma expectativa e queremos prosperar e experimentar coisas maiores. E sabe qual que é a boa notícia? Deus tem de fato isso para nós. Essa é a verdade. Agora, pastor, se isso é verdade, por que que entra ano e sai ano e eu nunca experimento essa prosperidade de uma forma palpável na minha vida? Alguém já se perguntou assim? Em algum momento você já se questionou por ter vivido o mesmo cenário, o mesmo filme? Talvez não seja na área financeira, mas talvez seja no casamento, talvez seja na empresa, talvez seja na carreira profissional. Parece que entra ano e sai ano e você não prospera naquela área. Talvez você não prospere no casamento, nos relacionamentos, na empresa. Fique estagnado ali. Eu quero dizer que Deus não tem isso para você. Agora, por que que tem pessoas que avançam, conquistam e outras não? Sabe, há uns tempos atrás, há umas semanas atrás, eu ministrei a respeito dos espias. Então Deus, Ele dá uma palavra da terra prometida, de Canaã. Essa palavra era para todos, todo o povo de Deus. Eram 12 tribos. Era o mesmo Deus e eram as mesmas promessas. Porém, dos 12, apenas 2 conquistaram, que foi Josué e Calebe. Então veja, nós como igreja recebemos uma palavra que é o ano da aceleração. Pastor, então quer dizer que todos nós vamos experimentar esse ano da aceleração? Depende. Depende em qual grupo você vai se colocar. Porque se você se coloca no grupo do frisson, que é movido por... Quantos querem prosperar? Eu! Mas rapidamente você esquece, perde o foco, não sabe para o que veio, não sabe o que de fato Deus tem para você. Eu quero dizer que essas coisas, elas se perdem no meio do caminho. Eu conheço pessoas, há 2 anos atrás, na conferência também foi liberada uma palavra, que ia demorar em 10 anos, iríamos viver em 2. Muitas pessoas deixou essa palavra se perder. E quando entrou a pandemia então, falou, agora essa palavra não valeu de nada. Irmãos, eu conheço inúmeras pessoas que experimentaram o sobrenatural no meio da pandemia. Eles prosperaram, eles avançaram, eles multiplicaram, a igreja cresceu, avançou de uma forma extraordinária. Compartilhei com os irmãos aqui, o pessoal lá do Grajaú, sem ter célula presencial, eles ganharam 700 pessoas. Começou a pandemia, eles tinham 1.000 membros. A hora que voltou presencial, eles tinham 1.700 membros. Isso é poderoso ou não é, irmãos? Qual foi a diferença então? Eles creram que não iam viver as mesmices. A grande questão é que muitos de nós se conformou com a mesmice. Se conformou viver com a escassez nas finanças.
Se conformou em no final do mês contar as moedinhas. Está conformado. Se acostumou. Se acostumou com aquele valor X de faturamento na empresa. Fala, tá bom assim. Nem prospecta mais. Se acostumou. Parou. Então veja, primeira coisa que você precisa entender para prosperar, você precisa diferenciar religioso de graça. Sabe, muitos de nós, ou muitas pessoas dentro da igreja não têm experimentado dessa prosperidade, porque se tornaram religiosos. Quem que são os religiosos? Os religiosos é aqueles que fazem tudo certinho. Então você pega lá os fariseus, na época de Jesus, eles cumpriam toda a lei, faziam tudo certinho, mas não conseguiram perceber a pessoa da graça chamada Jesus Cristo. Eram religiosos. Falaram, mas espera aí, nós é que fazemos tudo certinho. Esses aí que Jesus está andando, esses são os pecadores, eles não cumprem a lei, nós conhecemos quem eles são, e esse diz que é o enviado de Deus, andando com prostitutas e pecadores. Sabe, muitos de nós estamos dentro da igreja nessa mesma posição, e por isso que não temos experimentado ou discernido a pessoa da graça. Você fala, nossa, mas eu faço tudo, eu estou tanto tempo aqui, eu estou tanto tempo servindo a Deus e parece que o meu casamento não avança. Eu estou tanto tempo servindo a Deus e parece que a empresa nunca, a promessa nunca acontece. É porque você não está discernindo aquilo que Jesus já fez por você. Que não é por merecimento. É simplesmente para desfrute. Então deixa eu falar. Pessoas que também não prosperam, são pessoas que, eu chamo que são pessoas que são almáticas. O que são pessoas almáticas? É que andam segundo a vontade da sua alma, elas andam segundo o próprio sentimento. Então elas acordam, elas ouvem uma palavra e elas sentem de abrir uma empresa, mas no outro dia ela liga a televisão, fala que olha, as empresas estão fechando, daí ela fala, acho que é melhor eu não abrir, porque se eu abrir empresas, todas estão quebrando, eu posso ser o próximo. Mas aí, passado 2 meses, ela fala, agora no Brasil, abri não sei quantas empresas, estão... aí ela fala, acho que eu vou abrir empresa agora. Ou seja, ela anda segundo o sentimento, não anda segundo uma palavra, segundo algo que crê, segundo algo que é um produto de fé. Anda segundo a sua alma. Um dia ela está amando o cônjuge, mas no outro dia ela olha e fala, não, como que eu fui casar com essa pessoa? Anda segundo a sua alma, os seus sentimentos. Pessoas que andam segundo os sentimentos são governadas pelo sentimento. Agora, Deus quando Ele te chamou para ser um vencedor. Não sei se você sabe, mas nós iremos reinar com Cristo, pelo menos aqueles que se tornarem vencedores. Imagina só, Deus hoje Ele te chamou, e se você crer, e se você responder esse chamado, você vai governar com Cristo. Isso é poderoso demais. Mas muitos não conseguem governar nem a sua própria vida. Por que não governa a própria vida? Porque quem governa é a própria alma, é os sentimentos. Acontece alguma coisa de ruim, a pessoa vai lá para baixo. Quando sai alguma coisa do jeito que ela não planejou, ela esmurece, ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. Deixa eu te falar, quem governa não tem tempo de reclamar e murmurar, porque está governando, porque está liderando, porque está cumprindo um chamado. Então, quando nós falamos que
2022 é ano da aceleração, pastor, essa palavra é para todos? Não é. Essa palavra é para aqueles que decidiram governar e ter uma atitude. Fala assim, governar e ter uma atitude. Porque senão você fica só na decisão do sapinho. Eu decido pular, mas nunca pula. Já viu? Pastor, eu não. Quando eu decido, eu começo mesmo. Então tá, vamos fazer algumas perguntas aqui. Quantas vezes você decidiu começar o regime na segunda-feira? Pastor, na segunda não, né? Agora depois das festas, né? Deixa para 2022. Tá. Mas quantos anos você ficou e nunca teve essa atitude? Porque essa decisão que você tomou, ela foi um frisson na sua vida. Você tomou a decisão de cuidar da sua saúde física num ano, mas quando você tinha que de fato ter atitude, você não teve. Ou seja, o excesso de peso ainda governa a sua vida. Quando você decidiu ter uma atitude numa questão financeira, você só decidiu, porque na hora que você teve que ter atitude mesmo, outras coisas falaram mais alto. E aquilo que você tinha decidido, aquilo que era algo traçado para você, você deixou que se perdesse no caminho. Quantos estão compreendendo? Então veja, queridos, eu quero te desafiar a estabelecer os seus alvos para 2022. Mas faça alvos acelerados da parte de Deus. E não os perca de vista. Não deixe que as coisas exteriores possam influenciar aquilo que Deus te deu como palavra. Não é o cenário que diz o que vai ser. Não são as coisas exteriores que governam as interiores, é o contrário. São as interiores que quando você põe para fora, você começa a governar as exteriores. Quantos estão compreendendo? Então não ande por um sentimento equivocado. Porque os nossos sentimentos, eles são burros. Pastor, como assim? Vamos supor que um médico te proibiu de comer qualquer tipo de gordura. Mas aí você vai na casa do pastor, o pastor está fazendo um churrasco e vai ter panceta, com certeza. Aleluia. Mas na hora que põe aquela panceta, o médico falou para você não comer. Mas você fala, mas só um pedacinho. Você sabe que aquilo está prejudicando a sua vida, mas você tem uma atitude equivocada e decide comer algo que te prejudica. Pergunta para o seu celular, você já fez alguma vez isso? Não é para responder não. Estou dando um exemplo aqui de uma atitude que você sabe que é prejudicial e mesmo assim você faz. O que é isso? Demonstra que você ainda não está governando. Que os frutos do Espírito, você precisa dar margem para que os frutos do Espírito cresçam em você. Amém? Então veja, qual que é o problema do religioso? É que ele sempre acha que Deus esqueceu ele. O religioso, ele sempre está falando assim, Deus, olha aqui, eu faço tudo certinho, e você esqueceu. Você falou que eu ia prosperar, mas olha, o que está prosperando são só os boletos. Os boletos sim estão prosperando. Porque antes tinha 2, agora parece que tem 20. Eles prosperaram e muito. E eu faço tudo certinho e não recebo nada. Esse é o religioso. Por quê? Porque ele ainda está olhando as coisas que estão ao seu redor. E ele toma por comparativo aquilo que está à sua volta. Aí ele olha para a vida do outro e fala, mas como assim? O outro acabou de chegar, André. O cara nem sabe onde está o Velho e o Novo Testamento. Eu sim, li a Bíblia várias vezes.
Pois é, mas o outro está recebendo, e você que já leu várias vezes, não está. O que é isso? É religião. E ainda muitas vezes o religioso ele fica indignado com Deus, porque ele fala, isso não é justo. Isso não é justo, Deus, eu estou aqui há tanto tempo. É o irmão do filho pródigo. Eu estou aqui há tanto tempo e não recebo nada, mas o outro lá enfia o pé pelas mãos, pega a herança, torra tudo, volta e ainda, meu pai recebe, põe um anel no dedo, mata um novilho cevado, faz uma grande festa e eu aqui não recebo nada. Religioso. Mas qual que é a boa notícia? É que toda a religiosidade vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então veja, esse é o religioso. Agora, o que é graça? Fala assim, favor imerecido. Aqueles que andam na graça, eles não andam segundo a sua alma. Eles podem ter uma atitude, num dia, por uma insegurança, tomar uma atitude na alma, sim ou não? Sim, pode. Deixa eu dar aqui algum exemplo então, dentro da palavra de Deus. Mas é tão importante, queridos, se você quer prosperar, se você quer viver o ano da aceleração, a primeira coisa que tem que estar na sua mente é ter o quê? Uma atitude. Fala assim, atitude. André, procura para mim aí, o que é inércia, o dicionário diz sobre inércia. Você consegue projetar para a gente? Os irmãos sabem o que é inércia? Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha só o que diz o dicionário. Consegue projetar isso? Resistência de matéria que oferece aceleração. Então veja, se nós estamos aqui no ano vamos entrar agora no ano da aceleração, o que você não deve ser é uma pessoa inércia. Olha o que diz lá. Baixa aí, André. Resistência que a matéria oferece à aceleração. Ou seja, uma pessoa que está na inércia, ela está parada, ela está inoperante, ela não está em movimento. E essa é uma forma que o diabo ele tenta formatar na mente do religioso para que ele não avance e não conquiste. Porque uma vez que você se torna alguém inerte, a sua vida parou. Você pode vir na igreja, você pode frequentar a cela, você pode até orar. E ser uma pessoa que vive na inércia. Sabe aquele discurso? E aí, irmã, você orou, tem uma palavra? Eu estou orando, mas Deus sabe de todas as coisas. É evidente que Deus sabe de todas as coisas. A grande questão é, você já acordou para ter uma atitude? Daquela palavra que Deus te deu? Você já levantou a poupança da cadeira e foi ter uma atitude? Essa é a pergunta. Porque muitas pessoas, o que acontece? Vamos fazer uma ilustração aqui, vai. Tiago, me ajuda aí. Vem cá você, Lucas. Vem cá 2 homens aqui. Vamos fazer uma simulação aqui. Traz uma cadeira aqui. Vem cá você também, William. Vocês 2 ficam sentados aqui na cadeira aqui. Vocês 2 ficam sentados. Não, só 2 aqui tá bom. Isso. Agora vem aqui essas 4 irmãs aqui. Vocês, Você também, Camila. Agora vocês ficam andando para lá e para cá. Pode ser pela frente, por trás. Então veja, nós temos aqui 2 grupos de pessoas. Fazem parte do mesmo corpo. Qual que é a grande diferença? É que 2 estão paradas, estão inertes, resistindo ao movimento. Todos estão orando, todos estão buscando. Qual que é a diferença? Talvez dos 2 que estão sentados, eles estão falando, não, eu estou orando, Deus sabe de todas as coisas. Deus vai fazer. E a pessoa permanece sentada, inerte, parada. Você está orando pelos familiares, todos estão orando pelos familiares, porque tem uma promessa, que você e a sua casa servirão ao Senhor.
mas um grupo está se movimentando, está evangelizando, os outros estão parados. Deus sabe de todas as coisas. Não estão abrindo sua boca, não estão tendo uma atitude. Alguns estão procurando empregos. Um grupo está indo lá distribuindo, fazendo network, fazendo conexões, falando, eu preciso de um trabalho. Os outros estão falando, Deus conhece o meu coração, que eu preciso de um emprego. Está parado. Qual que é a grande diferença dos dois grupos? É que os que estão parados estão inertes. Qual que é a diferença? Muitas vezes vai acontecer coisas que vão fazer você parar, mas você não para. Percebeu agora? Não foi combinado. Mas são barreiras. Você pode até parar por um momento, mas você observa a barreira e você continua andando. Esses são os que são vencedores, esses são os que têm atitude e prosperam. Quantos compreenderam? Amém? Pode voltar para o lugar de vocês. Vamos aplaudir os nossos atores. É bom que não foi combinado. Mas eu queria exemplificar aqui para você e perguntar: se você fosse avaliar a sua própria vida nesse ano de 2021, ou nos últimos 2 anos, você faz parte de qual grupo? Daqueles que Deus sabe, olha eu aqui, coitadinho de mim? Ou você é aquele que botou a mão na massa, no arado, e fala, o Senhor é comigo, e onde eu botar a planta dos meus pés, Ele vai me dar por herança? Porque tem gente que fala, o Senhor vai me dar por herança, mas não tem nem disposição de dar um passo para colocar a planta dos pés numa terra prometida, numa promessa que Deus te deu. Quantos estão compreendendo? Então, queridos, deixa eu te falar, saia da inércia. Falar para a pessoa do seu lado, saia da inércia. Então, deixa eu dar um exemplo aqui bíblico agora. Projeta para mim lá, André. Gênesis 12. Pastor, de novo, Abraão, de novo. Mas veja, 12:1. Olha só que contexto aqui, eu quero que você entenda aqui. Tudo tem a ver com uma atitude. Muitos não têm uma atitude porque acham que não estão prontos, não está perfeito e permanecem na inércia. Sabia que muitas pessoas, elas ficam planejando tanto, porque não está perfeito, são perfeccionistas. Essa sua questão de ser perfeccionista te paralisa, te torna alguém inerte. Não adianta nada a sua perfeição parada, inerte. Olha só, os irmãos conhecem a história. Deus dá uma palavra para Abraão, chama ele. Nós estamos pegando aqui a lei, um tempo da lei, onde muitos religiosos não compreenderam aquilo que Deus fez na vida de Abraão e através da vida de Abraão. Vamos ler. Projetou aí, André? Deixa eu ler aqui na minha Bíblia mesmo. Aleluia. Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então Deus deu o quê? Uma palavra. Ele deu uma palavra. Sabe, quantos aqui tem palavra? Deus tem uma palavra de Deus na sua vida que não se cumpriu ainda? Aleluia. Sabe, Deus quando te dá uma palavra, o que você faz com ela? Você guarda. Mas algumas coisas você tem que ter uma atitude. Veja que na sequência, o que Abraão fez? Ele recebeu uma palavra e ele falou, amém, um dia o Senhor vai me levar, a hora que meu pai morrer, a hora que tudo tiver certo. Não, ele simplesmente ele obedeceu. Verso 4.
Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos e saiu da terra de Harã. Agora veja. Quero que você separe agora o que é religião, lei da graça. Porque muitos de nós, talvez você tenha até tido uma atitude, mas porque você se cobra muito, e às vezes Deus falou algo com você, e a hora que você foi fazendo foi exatamente, aí você começa a trazer peso e condenação para a sua própria vida. Agora deixa eu te falar, não coloque peso e condenação naquilo que Deus não colocou. Deus está mais preocupado com o seu coração, com a sua atitude, do que se você vai acertar 100%. Porque talvez você fale, mas Abraão era o pai da fé. Pois é, mas ele ordenou segundo o Senhor tinha falado para ele? Não. Ele fala, sai da casa do teu pai, da tua parentela. O que ele faz? Ele leva o sobrinho. Foi exatamente como Deus falou? Não. Ele levou o sobrinho. Não foi exatamente. Ele não era um cara perfeccionista. Mas ele teve uma atitude, ainda que não foi 100%, mas ele teve uma atitude. E porque ele teve essa atitude, o Senhor foi ajustando e foi abençoando. Agora muitos de nós permanecemos inertes, porque ficamos pensando, o que vão pensar se eu fizer isso? Eu nunca fiz, eu nunca no meio do louvor, eu dei um glória a Deus, aleluia, e saí pulando cheio do Espírito Santo. E aí muitas vezes você no meio do louvor foi cheio do Espírito Santo, mas você ficou pensando, e se eu tiver essa atitude agora, o que vão pensar de mim? Eu vou me controlar, eu não vou me expor ao ridículo. Sabe quando você coloca um limitador naquilo que Deus quer fazer, é muito ruim. Muitos não querem se expor, muitos não querem ter atitude, vai falar, se eu fizer e der errado, o que vão pensar de mim? Sabe, enquanto você ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Então preocupe-se com aquilo que Deus pensa a seu respeito. Esquece os outros. Se vão falar bem ou mal, que deixem falar. Que deixem falar. Enquanto você ficar preocupado com a reputação do que pensam a seu respeito, você nunca vai governar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque você vai parar, alguma hora você vai desanimar. Ou então você vai se tornar alguém soberbo. Ou pelo erro, ou pelo muito acerto. Então esquece o que os outros vão pensar. E faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Se vai ser certo ou errado, isso para Deus é irrelevante. O importante é você crescer. O importante é você dar os primeiros passos. Alguém aqui já viu uma criança dando os primeiros passos que nunca caiu? Alguém aqui já viu uma criança dando os primeiros passos, já começar dando um tiro de 100 metros em 12 segundos? Alguém já viu? Não. Então não se cobre aquilo que Deus não cobra de você. Simplesmente tenha a atitude de dar os primeiros passos. Não importa se você vai cair, se você vai acertar ou não. E esse foi o fator que Abraão não era alguém religioso. Porque ele não permitiu que, apesar desses erros e esses equívocos que ele teve, que houvesse peso e condenação na vida dele. Os religiosos estavam falando, não pode ser. Você não obedeceu aquilo que Deus falou. Os fariseus deviam falar, nós cumprimos todas as leis. Agora você, o que Deus falou, você não cumpriu. Ele não deixou que isso trouxesse condenação sobre a sua vida. O que é isso? Ele encontrou favor, ele encontrou Jesus já desde o Velho Testamento, a graça.
Então veja, o pai da fé, ele foi um cara que sempre acertou, sim ou não? Não. Agora, por que você se cobra tanto que você tem que sempre acertar? Tudo tem que ter certinho. Não pode ficar uma rebarbinha, não pode ficar um detalhezinho, senão não está bom. Sabe, essa talvez seja a ferramenta que o diabo colocou na sua mente para te escravizar e te tornar alguém inerte no reino de Deus. Aí você não faz porque não está bom. E ainda os religiosos falam, não, mas para Deus tem que ser tudo com excelência, é verdade. Mas Deus está olhando dentro da sua capacidade, dentro das suas condições, você tem um excelente. Deus está preocupado com o seu coração. Seja fiel no pouco, para que Deus te coloque no muito. Muitos não dizimam e não ofertam, porque falam, não, é tão pouco, a hora que eu prosperar mais, aí sim, nunca vai experimentar. Porque acha que o que tem não é bom o suficiente. Mas Deus não avalia a quantidade, Deus avalia o coração. Teve atitude, deu os primeiros passos, caiu, levanta. O Pai vai cuidar de você. Então veja que Abraão ele começou levando o sobrinho, e os irmãos conhecem a história. Foi só esse erro que Abraão cometeu? Não. Então veja, às vezes quando você começa a avançar e responder a um chamado de Deus, pode dar algum tipo de insegurança, sim ou não? Pode. Então deixa eu dar aqui na sequência, irmãos. A palavra de Deus diz que aqueles eram tempos de fome, crise mundial. E aí o que acontece? Só havia comida no Egito. O que todo o povo fez? Foi todo mundo para o Egito. Mas chegando no Egito, o que aconteceu, pastor? Deixa eu contar aqui primeiro, antes de nós lermos aqui o contexto da história. Então todo mundo foi para o Egito. Só que chegando lá, o que acontece? A esposa de Abraão, a Bíblia diz que ela era muito formosa, muito bonita. E aí Abraão olha aquele contexto e fala, agora que nós chegamos aqui, se eu falar que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Então vou fazer o seguinte, faz de conta que você é minha irmã. Irmãos, haja em segurança. Ele estava seguindo, fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Estava, ele tinha saído de Ur dos Caldeus. Mas no meio do percurso ele teve uma decisão equivocada. Aliás, muito equivocada. Ele vivia na época da lei. O que merecia ele? Pau na cabeça. Mas ele não era um religioso. Ele era um servo de Deus. Que errou. Agora, Deus vê naquela cena, daquela atitude errada que ele teve, Deus condenou ele? Sim ou não? Não. Deus condenou quem pegou a mulher dele. E aí a pessoa falou, mas peraí, toma aqui sua mulher de volta, ela é sua mulher, porque você fez com a gente, toma sua mulher de volta, nós não queremos nada, pega tudo aqui e vai embora. Essa é a graça. Até quando você, por conta das suas inseguranças, tem uma atitude equivocada, você encontra favor aos olhos de Deus. Então não traga peso e condenação naquilo que Deus não traz. Então, tenha atitude, certa ou errada, tenha. No meio do caminho o Senhor vai ajustando. Não fique inerte.
Porque o diabo ele sempre vai colocar na sua mente o seguinte: seja um bom crente, vá no culto, vá na célula, dizime, se torne um ofertante, mas não mexa com o reino de Deus. Fique inerte, pare por aí, não ganhe outras vidas, não fale do meu amor para outros, se lambuze no mundo, mas não edifique o reino. Como estão compreendendo? Então veja, até nessa decisão errada, vamos ler isso na palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 12 ainda, no verso 10, olha o que diz: havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, pensei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te verem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Vamos continuar lendo. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios, que é mulher de sobremaneira formosa. Viram-na os egípcios de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Sabe o que isso quer dizer? Olha a atitude inconsequente que o pai da fé teve. Inconsequente. Mas apesar dessa grande bobagem, ele encontrou favor aos olhos de Deus. O que Deus faz? Traz grandes pragas à casa de Faraó. Faraó, continuando no texto aqui, falou: o quê? Peraí, essas pragas é por conta dessa mulher? Sabe o que o Faraó faz? Pega a tua mulher, pega todos esses bens, os escravos, os jumentos e camelos e vai embora. Partiu de lá, Abraão cheio de posses. Então veja, quando você encontrar a graça diante de Deus, até quando você faz besteira, você é abençoado. Dá para compreender isso? Até quando você faz algo que não devia fazer, você sai abençoado. E aí os religiosos falam assim: mas como isso é possível? Como isso é possível? Abraão faz uma bobagem dessa e ainda é abençoado? E eu aqui cumprindo toda a lei, a minha mulher não dormiu com o Faraó, eu estou aqui tudo certinho, e ainda eu estou nessa escassez? Porque não é uma questão daquilo que você pode fazer por você, é uma questão daquilo que Cristo já fez por você. E aí você fala: eu não mereço, mas eu sou filho. E o que pede recebe, então vou desfrutar. Então veja, fala assim, até nas minhas decisões erradas, o Senhor me abençoa. Isso é uma realidade na sua vida? Fala: não, pastor, eu não. Pois é, talvez você não, porque nem atitude de errar você tem. E eu quero te dizer aqui, se você quer fazer parte do grupo que vai experimentar o melhor em 2022, da grande aceleração, você precisa estar focado em ter uma atitude, ainda que errada, mas uma atitude. Pastor, mas eu vou fazer de uma forma inconsequente e errada? Não. Lógico que não. A questão é que às vezes você pode sentir, mas tem atitude. Então, o que tem na sua vida que precisava ser acelerado
que é promessa de Deus, mas não aconteceu? O que hoje você vive algo que não é real, mas você gostaria de viver a realidade? Talvez uma questão financeira na sua vida não é uma realidade de crescente, de avançar, de prosperar. Talvez o seu casamento hoje não é uma realidade. Talvez algumas promessas de Deus para a sua vida, que você e a sua casa servirão ao Senhor, talvez não seja uma realidade. Mas eu te pergunto, o que você vai fazer para que isso se torne uma realidade? Porque se a palavra já foi liberada, lembra dos espias, o mesmo Deus, as mesmas promessas, uns conquistam, outros não. O que vai fazer te levar a conquistar? É atitude, é sair da inércia. É você dar o primeiro passo, se você vai cair ou não. Isso nós vamos ver depois. Se a empresa vai avançar ou se a empresa vai quebrar, isso nós vamos ver depois. A questão é se abriu empresa. Se a célula multiplicou ou não multiplicou, nós vamos ver depois, mas você assumiu uma célula. Se as pessoas vão se converter ou não vão se converter, nós vamos ver depois, mas você pregou o Evangelho? Você teve atitude? Pastor, mas eu não sei, quem disse que você precisa saber? Quem foi que colocou essa mentira na sua mente? Que você tem que saber tudo certinho. A questão é, você deu um passo de fé? O Senhor mandou andar sobre as águas? Você deu o primeiro passo? Se você vai afundar ou não, nós vamos saber no meio do percurso. Então Deus chama Pedro. Eles estão lá no meio da tempestade, uma tribulação danada, e todo mundo achando que vai morrer. De repente, aparece penso que uma luz, porque eles ficam assustados, eles pensam que é um fantasma. E aí alguém fala, não, é o Senhor. Aí o que Pedro faz? Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. O que ele estava falando? Me dá uma palavra. Sabe, se você não tem uma palavra para onde você tem que avançar, qual atitude você tem que tomar, faça como Pedro. Fala, Senhor, qual que é a palavra, qual que é o alvo que eu tenho para 2022? Me dá essa palavra. Se você não tem, não sabe, peça. Assim que Pedro pediu, me dá uma palavra para eu ir até aí contigo. O que ele faz? Então vem. O que Pedro faz? Coloca o pé nas águas. E por conta da palavra, por conta da atitude, ele começa a andar sobre as águas, aleluia. Talvez muitos de nós paramos aí. Crise. Fala, está afundando, a empresa vai quebrar, casamento vai quebrar tudo. Deus dá a palavra, mas a hora que você tem que dar um passo de atitude, de fé, você fala, não, mas quer saber, não vou nem mexer com isso não. Eu já sei como que é. Se eu colocar o pé na água, eu vou afundar. Então eu vou ficar aqui dentro do barco mesmo, a hora que afundar tudo, morre todo mundo e tudo bem. Não vai governar nunca. Deus chamou para abrir uma empresa. Eu falei, ixi, aleluia, tem uma palavra. Mas a hora que tem que ir lá, ter uma atitude de abrir um CNPJ, de alugar um espaço, de botar a cara para apanhar. Eu falei, ixi, abrir empresa, vou ter que apanhar, melhor não. Tem que pagar imposto. Todo dia 20 tem que pagar imposto. Ixi, melhor não. Eu abri uma vez uma MEI, tinha que pagar R$56, eu já deixava atrasar, não dava conta. Imagina se eu abrir uma empresa. Melhor não. Ou seja, tem a palavra, mas não tem a atitude, a disposição
de andar sobre a palavra. Esses não vão reinar. Esses não vão acelerar em 2022. Por isso que essa palavra não é para todos. É só para aqueles que de fato têm disposição de ter uma atitude. Acertada ou errada, eu vou ter atitude. E se eu afundar no meio do percurso, qual que é a boa notícia? O Senhor é o socorro bem presente, porque assim como Ele foi na vida de Pedro, Ele fez na vida, vai fazer na sua vida. Estava afundando, mas aí Ele foi lá e deu. Nenhum dos discípulos tiveram a experiência que Pedro teve. Muitos podem falar, mas você afundou. Ele pode falar, não interessa, mas eu andei. E você? Fariseu que ficou dentro do barco. Religioso, que não creu. Sabe, eu não sei aonde você vai estar em 2022. Mas no que depender de mim, eu vou te empurrar para você andar sobre as águas. A questão é, você vai se permitir avançar, crescer? Ou você vai querer viver mais um ano na mesmice? Essa é a pergunta. Você vai ser mais um ano religioso na sua vida, dos mesmos alvos? Falar, quantos aqui já fizeram seus alvos? Alguns podem falar, não, pastor, só o xerocado do ano passado. Eu não vou ter trabalho de escrever tudo de novo não, pastor. Eu vou botar ali no Photoshop, só vou mudar a data. Pois é. Fique especialista no Photoshop. Mude sua data. Os mais antigos, da minha época, famoso branquinho, amém? Quantos conhecem o branquinho aqui? Aleluia. Uma bênção. A máquina de datilografar. Quantos aqui pegaram a máquina de datilografar que apagava, que corrigia? Você é louco. Alta tecnologia, irmãos. Sabe, mas qual é a atitude que você vai ter para experimentar? Ah, pastor, eu estou meio desanimado. O filme é sempre o mesmo. É verdade. Talvez o filme pode ser mesmo, mas até quando você vai ver o mesmo filme? Essa é a pergunta. Quando é que você vai decidir crer? Crer na palavra de Deus. Crer que Deus tem o melhor para você. Quando é que você vai ter uma atitude movida pelo Espírito? Quando é que você vai decidir ser o autor de uma nova história da sua vida? Porque Deus já escreveu, a questão é você entrar em cena. E Deus te colocou como protagonista da sua própria história. Sabe, tem vários protagonistas na palavra de Deus. Um dos que eu mais tenho como referencial é um protagonista chamado Apóstolo Paulo. Escreveu quase boa parte do Novo Testamento. Plantou várias igrejas. Gerou vários discípulos. Sabe por quê? Porque Deus escolheu ele, Deus chamou ele. E ele escreveu uma história que até hoje nós falamos. Eu quero dizer, como é que você quer ser lembrado na sua geração? Como é que você quer ser lembrado na sua célula? Como é que você quer ser lembrado aqui nessa igreja local? Mais um que ficou sentado, falando, não, aquele irmão frutificou, avançou, pregou, fez o que tinha que ser feito. A única certeza que nós temos é que nós vamos partir para a eternidade.
E qual vai ser o legado que nós vamos deixar? Sabe, a semana passada eu não podia estar aqui pregando. E aí Paulo falou, quem que você vai chamar? Pensei em um, pensei em outro. Boa parte das igrejas estavam fazendo a festa da colheita. Eu falei, vou dar uma oportunidade para os irmãos que estão aí. Liguei para o André. Estava meio recuperando ainda, estava num dia meio caído. Falei, André, nós fazemos parte de uma igreja imparável. E a obra de Deus, ela tem que prevalecer. Você pode ministrar a palavra? Posso. Falei, liga para o Wellington. Fala para ele ministrar os dízimos. O que é isso? Ah, pastor, tinha que ser outro pastor para ministrar. Quem disse isso? Onde está na Bíblia que diz isso? Os religiosos talvez possam ficar escandalizados. E se todos, boa parte, pegasse o Covid, dos líderes? Talvez eu chamasse o Danilo, o Alexandre. Por quê? Porque eu já estive numa célula e já vi os irmãos falando. E já fui abençoado pela vida deles. E se não fosse eles? Podia ser qualquer um dos outros irmãos, das irmãs. Porque Deus precisa daqueles que têm uma atitude. Se vão acertar ou se vão errar, isso é irrelevante. Deus quer aqueles que, na hora do vamos ver, eis-me aqui. Sabe, uma igreja só avança. Uma igreja só prevalece quando encontra homens e mulheres com esse coração de ter uma atitude, de evangelizar, de pregar o amor. Sabe quantas pessoas estão indo para o inferno nesse exato momento? Porque não aceitaram o Senhor Jesus? Inúmeras. E qual atitude que nós vamos ter diante de tudo isso? Vamos dormir despreocupado? Ou vamos ter um ano da maior aceleração da história até então? Eu não sei quantos têm essa disposição. De colocar o pé nas águas e fazer história. Mas uma coisa eu sei, que os campos estão brancos. Os campos estão brancos. E o que está faltando são ceifeiros. Eu não sei quantos aqui entendem que, pastor, eu não tenho uma palavra dessa. Para falar o amor, Jesus já falou na grande comissão, ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, a questão de prosperidade é uma questão de atitude. Enquanto você não tiver uma atitude, enquanto você não aprender a governar a sua própria vida, enquanto você não entender que Deus te escolheu para reinar com Ele, você não vai conseguir governar nas coisas naturais desse tempo. Então eu queria te desafiar nesses dias. Você que vai escrever os seus alvos. Você que tem um desejo de liderar uma célula. Esses dias aí, meu coração se alegrou enormemente. Os irmãos voltaram do encontro, falaram, quem quer liderar uma célula? Uau! Muitas pessoas aqui na frente.
agora aquilo foi tomado por uma emoção, ou você vai chamar existência isso? Você vai andar em cima dessa palavra. Eu não tenho todo o conhecimento para liderar uma célula. Deus não está atrás de conhecimento, Deus está atrás de coração. Coração. Eu, quando me tornei um líder de célula, eu mal conhecia a palavra de Deus. Mal conhecia. Mas uma coisa queimava no meu coração. Era ganhar pessoas assim como eu tinha sido ganho para Cristo. Eu queria que pessoas pudessem ter aquilo que eu estava tendo. E tenho até hoje. E eu creio, irmãos, que em 2022, se cada um de você entender e tiver a atitude correta em relação ao reino de Deus, você colocar um alvo acelerado, ousado, um alvo que você não consegue ver e dimensionar, mas você abriu o seu coração e falou: Senhor, eu vou estabelecer esse alvo, me dá um número X aí. Talvez seja muito para você, mas se você colocar o seu coração nisso, você vai ver o Senhor fazendo. E quando você menos esperar, você vai falar: como é que foi isso? Você vai falar: não sei, mas quando eu menos percebi, eu me tornei um líder de célula, eu multipliquei minha célula, e quando eu menos percebi, a minha empresa avançou, eu prosperei. Eu não sei explicar, simplesmente o Senhor acelerou todas as áreas da minha vida. Vai ser assim. Para todos? Infelizmente não. Isso vai ser só para os que creem e têm uma atitude de fé. Então, minha oração para que você faça parte desse grupo, que não permanece parado, inerte, resistente ao movimento. O que é resistente? A inércia fala resistência ao movimento, ou seja, a igreja ela está em movimento. Muitos têm resistência a esse movimento e ficam parados, mas aqueles que se permitem nesse movimento desse rio caudaloso, esses vão experimentar coisas extraordinárias. Amém, queridos? Quantos querem experimentar e fazer parte do grupo que vai avançar, que não vai ficar parado? Quantos vão fazer parte desse grupo? Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Sabe, eu queria que... Glória a Deus. Nós vamos... Acho que todos responderam. Isso é um bom sinal. Mas eu quero te ajudar nesse processo. Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo, mostra para cada um dos irmãos que levantaram, dos irmãos que estão em casa, qual é a área que eles estão na inércia, parados. Qual é? Qual é a área em que você precisa ter uma atitude ainda hoje? Talvez seja uma atitude de pedir perdão, de um novo começo, de um novo relacionamento, de um novo casamento. Talvez seja pedir perdão para o pai, para o filho, para algum irmão. Qual é a área em que você está parado, que você ficou preso? Ou a pessoa? Sabe, a primeira coisa, você precisa pedir perdão para você avançar. Então peça perdão, tenha essa atitude. Se está faltando amor no seu casamento,
Decida amar, decida perdoar, decida fazer uma nova história. Sabe, se é nas suas finanças, fale para Deus: eu não aceito mais viver na escassez. Fale isso para Deus. Mas não adianta falar, você precisa ter uma atitude de fé para prosperar, para ouvir. Pastor, eu não tenho uma palavra de Deus. Então busque. Fala: Senhor, fala comigo. Me tira do conformismo, dos mesmos clientes, do mesmo trabalho, do mesmo emprego. Eu decido prosperar. Isso vai exigir uma atitude. Talvez exija alguma renúncia. Se Deus falar, sai do seu trabalho. Se Deus falou, obedeça. Mas não fique na mesma. Sabe, se tem a ver com a sua célula, e isso tem a ver com toda a igreja. Se Deus fosse fazer uma avaliação a seu respeito, você seria alguém que está em movimento na célula? Você é alguém que está tendo atitude a favor do reino? Ou você é alguém que está na inércia? Você só está como coadjuvante. Visita, participa, mas aquilo que Deus chamou para fazer, você não tem feito. Essa é a oportunidade de você virar a chave. A chave Deus já te deu, mas você precisa dar partida. Você precisa entrar em jogo. Se Deus te colocou num lugar, é para que você faça a história nesse lugar, para que você evangelize, para que o reino de Deus avance, e por consequência, a vida de Deus, o rio de Deus que está aí, ele começa a fluir de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos, Abraão teve um filho, Isaque. E é impressionante, como algumas histórias se repetem. Certa vez, Isaque tem medo também, porque a sua esposa é muito bonita. Ele fala: exatamente, fala que você é minha irmã. Mas aí o rei dos filisteus olha para a janela e vê ele acariciando a suposta irmã. E o rei fala: lógico que ela não é sua irmã. Sabe, esses erros desses homens não impediram que a prosperidade de Deus fosse sobre a vida deles. Essa passagem, se não me engano, está lá em Gênesis 26. E se você ler todo o texto, você vê que Isaque prosperou de um tanto, que a palavra de Deus diz que ele ficou riquíssimo. E algumas coisas que tinham ficado para trás, poços que Abraão, seu pai, haviam cavado, os filisteus, a palavra de Deus diz que eles entulharam os poços. Mas Isaque prosperou de um tanto, que o rei dos filisteus fala assim: nossa, você já está mais forte do que nós, parte. E ele parte, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a desentulhar os poços, começa a resolver problemas, e aquilo que aparentemente era um problema, se torna uma fonte a jorrar. Sabe, eu não sei se você tem algum poço entulhado aí, que você precisa resolver, mas deixa eu te falar,
desentulhe. Porque 2022, você vai ser uma fonte a jorrar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Você vai jorrar de um tanto. Você vai prosperar de um tanto, que os seus planos, que aparentemente eram muitos, quando você for ver, fala, uau, o que aconteceu? Porque você vai jorrar de um tanto. Clientes vão começar a te procurar de um tanto. Oportunidades vão bater à sua porta. E você vai experimentar o que você nunca experimentou antes. Vai experimentar o que nunca experimentou antes. Quando você menos esperar, você nem vai estar preocupado com alguns alvos seus. Quando você menos esperar, você vai olhar os seus alvos e falar, nossa, esse já foi, esse já foi, esse já foi. Eles vão se cumprir cabalmente na sua vida. Basta você ter uma atitude de botar o pé nas águas e você vai andar sobre as águas. Basta crer. Se você crer, você vai andar. Mas se você não crer, fica o mesmo filme. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que você faz parte dos que creem. E vai experimentar coisas sobrenaturais e extraordinárias. Coisas que você pode fazer, que é atitude, essa parte faça. Porque o sobrenatural é o Senhor que vai fazer. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero orar, Pai, pela tua igreja, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar com cada um dos teus filhos e filhas, Pai, para que eles cresçam, para que eles tenham uma atitude de fé, não por aquilo que eles conseguem enxergar, mas por aquilo que o Senhor colocar no coração de cada um, que eles tenham uma atitude de fé sobrenatural, para que em 2022, o ano da aceleração, possa surpreendê-los de tal maneira, que cada quadrante da vida dos seus filhos não seja mais a mesma, que o casamento avance, que o teu reino avance, que as nossas células avancem, que vidas sejam salvas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que grandes coisas estão por vir, que haverá uma prosperidade, Senhor, haverá uma transferência de riqueza, do mundo para os teus filhos, Pai, e aqueles que tiverem atitude, eles herdarão o teu reino, e desfrutarão do melhor nesse tempo, nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Quantos querem prosperar, dá um glória a Deus, e aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, estabeleça os seus alvos, faça alvos, foque no reino, foque nas coisas do Senhor, seja ousado, e quando você menos esperar, você vai ser surpreendido em 2022, sabe, coisas que você esperava mais para o final do ano, vai acontecer logo no começo. Você crê nisso? Aleluia. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. E creia que grandes coisas nós vamos experimentar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ô Zé, vem cá.